Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você para mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, nesta feita, lições bíblicas dos adultos, a igreja em Jerusalém. Gente, que trimestre maravilhoso, nós estamos indo para a lição 5, vamos falar sobre uma igreja cheia de amor, porém, nós já tivemos 4 lições extraordinárias, portanto, se você não assistiu, vou deixar aqui abaixo na descrição o link com as outras 4 aulas. Outro sim, nós temos aí no canal a gravação da videoaula dos jovens e também dos juvenis, além, é claro, dos vídeos dos cursos teológicos e outros vídeos de edificação, de reflexão bíblica. Tem o quadro novo, A Bíblia Não Diz, vale muito a pena você assistir e maratonar os vídeos do canal. Para isso, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu like e sempre que tiver dúvidas, perguntas, comentários, dicas e sugestões, escreve aqui para mim nos comentários. Vamos lá? A nossa lição de número 5, uma igreja cheia de amor. E eu vou lembrar você, quem já faz parte aqui do canal faz tempo, já sabe disso, e quem é novo por aqui, pegue a dica do professor. É importante você ter caneta, marca-texto, para você fazer as suas anotações, os seus rabiscos. Principalmente você que é corpo docente da escola bíblica, que é professor ou professora. Então não esqueça de fazer as suas anotações. Nós estamos nessa lição 5 e vamos falar de uma igreja cheia de amor. Eu queria convidar você a refletir comigo e levar isso para a sala, levar isso para os irmãos. O que é o amor nas Escrituras? O que é o amor no cenário bíblico? Irmãos, muitas vezes nós pintamos um quadro, criamos na nossa mente, no nosso intelecto, uma ideia de amor relacionado aos sentimentos. É aquela ideia do amor romântico, dos livros de romance, das poesias. É aquela ideia do amor relacionada ao que sentimos. Todavia, quando nós olhamos para as Escrituras, a palavra de Deus relaciona o amor muito mais a um mandamento, uma ordem divina, que está ligado à renúncia e sacrifício. Nós vamos ver que a igreja de Jerusalém era cheia de amor. Por quê? Porque era uma igreja que renunciava os membros, os cristãos, os participantes desta igreja, deste grupo de fé, eram pessoas que renunciavam. Renunciavam o que, irmão Micael? O individualismo. Eles renunciaram o egoísmo. Eles renunciaram, eles abriram mão da indiferença e passaram a fazer um sacrifício para serem generosos, para compartilhar aquilo que tinham com as outras pessoas. É por isso que o texto bíblico que vai nortear essa lição 5 é Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, versículo 32 ao 37. E antes de fazer menção desse texto, eu quero convidar você para refletir e escrever aqui embaixo. Digita aí nos comentários, para você nunca mais esquecer. Amor na Bíblia é renúncia e sacrifício. Faça isso, por favor. Digita aí no seu celular, no seu computador. Digita aí e anota também na sua lição, na sua folha, no seu caderno. Uma igreja cheia de amor
é uma igreja que vive a renúncia e o sacrifício. Pois bem, texto bíblico de Atos 4, 32 ao 37, começa falando que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Detalhe, viu? Detalhe. Não eram que todos os membros da igreja faziam isso, mas aqueles que realmente creram em Cristo. O que é que eles diziam uns aos outros? Que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas que tudo que era meu também era de todos. Perceba a generosidade dos irmãos da igreja. Eles diziam: esta casa que é minha também é sua, que precisa de um lugar para pousar. Esta comida que é minha também pode ser sua, nós podemos dividir, nós podemos compartilhar. Então perceba que havia um senso de renúncia muito grande no que diz respeito a abrir mão do egoísmo e do individualismo. E esse amor e essa unidade se torna uma marca chocante para os descrentes. Se torna um testemunho vivo de Cristo e do Evangelho de Cristo. Afinal de contas, você lembra como que Jesus concluiu o sermão profético, o último sermão dele em Mateus 25? Quando você dá de comer, quando você dá de beber, quando nós estendemos a mão para alguém, quando vestimos alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo Jesus. E era isto que a igreja primitiva, a igreja de Atos, estava praticando. Cultivando um amor genuíno. E quando esse amor é manifesto, a graça de Deus é manifesta. As pessoas olhavam e não diziam: Pedro está fazendo, João está fazendo, a igreja ali está fazendo. As pessoas diziam: o povo de Cristo está fazendo. Aqueles que são os cristãos, os pequenos cristos, os discípulos de Jesus, estão imitando os passos do seu mestre. Essa prática da solidariedade no meio deles. E a Bíblia fala muito sobre isso. Haja vista que Tiago, meio-irmão de Jesus, que escreve a carta que está ali no final do Novo Testamento, Tiago 4,17, ele manifesta, ele comenta um dos principais pecados que nós, se vigiarmos, acabamos por cometer, que é o pecado da omissão. Nós falamos e pensamos muito acerca de pecados, de coisas que fazemos, mas como pensamos pouco no quanto pecamos ao deixar de fazer o bem para alguém. Tiago registra que aquele que sabe fazer o bem, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É para refletirmos, queridos. Se você vê alguém com fome e você tem comida para compartilhar, e você e eu não compartilhamos a comida, nós nos omitimos. Se você vê alguém que precisa ouvir falar do amor de Cristo, do Evangelho, da graça de Deus, e você e eu não lhe oferecemos a maior dádiva que é a mensagem de salvação, nós estamos omitindo, estamos pecando. Então a igreja, ela era extremamente solidária em repartir com as pessoas a sua fé, em repartir com as pessoas a pregação do Evangelho, a verdade,
em repartir com as pessoas os seus bens, os seus víveres, bens materiais, comida, roupas. E irmãos, perceba, Jesus nunca disse que o cristão tem que dar tudo. Jesus nunca disse, olha, você está proibido de ter 2 pacotes de arroz na sua despensa, você está proibido. Não, não é isso. Não é isso. Mas Jesus sempre disse que se nós sabemos da necessidade de alguém, se conhecemos a necessidade de alguém e temos possibilidade de compartilhar, nós precisamos compartilhar. Eu gosto muito de uma frase. Eu vi um pastor ensinando isso uma vez, nunca mais esqueci. Deus não vai pedir aquilo que não temos, mas Ele jamais deixará de pedir aquilo que Ele sabe que temos. Aquilo que Deus sabe que eu e você podemos compartilhar. Quando nós não compartilhamos, nós estamos falhando como cristãos e como igreja. A lição coloca também que eles eram extremamente solidários e voluntários ao fazer. Não eram forçados, não eram coagidos, não eram obrigados a ofertar, a compartilhar, a estender a mão, muito pelo contrário. O texto sagrado diz que era como se não houvesse necessitados entre eles, porque eles socorriam uns aos outros. Eu quero que você entenda, a igreja não é uma instituição governamental responsável por trazer um auxílio doença, um auxílio maternidade, nada disso. A igreja não foi chamada para fazer apenas trabalho social, como algumas pessoas dizem. Todavia, a igreja possui também uma responsabilidade nessa área. E à medida que as nossas forças alcançam, à medida que nós podemos, nós precisamos compartilhar, estender a mão, voluntariar, sermos generosos. Em um período de tantas necessidades, em um período de tanto egoísmo e individualismo, eu e você somos chamados para ser e fazer a diferença como uma igreja cheia de amor. Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo. Deixa aí suas dúvidas, perguntas, sugestões, comentários. Vai ser uma alegria conversar com você através dos comentários. E não se esqueça, tem muito vídeo legal para você maratonar aí no nosso canal. Deus abençoe você. Até a próxima aula.